Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação nesse instante, dando seguimento à série de exposições bíblicas que temos feito no Evangelho segundo Mateus. Estamos no capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Estamos caminhando aí, quem sabe esse ano a gente finaliza as exposições do Evangelho segundo Mateus. Hoje nós meditaremos os versos 15 a 22. Eu preciso lhe lembrar que nós estamos aqui no momento da história de nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele sofre grande oposição. Aquilo que era velado se torna cada vez mais nítido. E nós temos então pessoas tentando testar a Cristo. E Jesus respondeu aquelas provocações das autoridades religiosas que fizeram perguntas tentando o incriminar até, e Jesus reverte as perguntas e eles é que se condenam em suas próprias palavras. Jesus fez com que eles, de uma forma fantástica, o mestre das palavras aqui conseguiu fazer com que aquelas pessoas se autossentenciassem. Isso em 3 parábolas que nós já vimos aqui, que foram as parábolas dos 2 filhos, dos lavradores maus e depois das bodas. Eles foram autocondenados, mas vocês acham que eles iam parar? Será que a oposição para em algum momento? Ou ela vai continuar existindo sobre Jesus? Claro que continua. E agora mais reformulada. Gastaram mais tempo pensando em como perguntar, como pegar Jesus em algum momento. São ardilosos, são verdadeiras serpentes, querendo destruir o Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos ter, então, a partir de hoje, 3 situações onde eles se organizaram, agora a gente pega ele. E simularam 3 situações distintas para destruir Jesus. A primeira é essa que nós vamos ver hoje, a questão do tributo, se deveria pagar imposto a César ou não. A segunda questão que eles vão perguntar a Jesus é sobre a ressurreição, como é que vai ser esse negócio lá, e já é para dividir as opiniões. E terceiro, sobre o grande mandamento. O que é interessante é que depois de testarem Jesus nessas 3 situações, hoje nós vamos ver apenas a primeira, lá adiante, no finalzinho do capítulo 22, então, Jesus vai fazer eles calarem de vez. Eles não vão ter mais o que fazer ou o que falar por causa das sábias respostas de nosso Senhor. Então, vamos ver essa primeira questão. A primeira coisa que eles vão dissimuladamente se apresentar diante de Jesus para pegar ele em alguma palavra, com o propósito não apenas de mostrar, está vendo que ele está errado, mas o propósito já é claro. Eles querem matar Jesus, eles querem ter uma maneira de fazer isso. Olha o que o texto diz dos versos 15 a 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando, foram-se. Amém. Segundo as fontes oficiais do governo federal, em janeiro desse ano, no início do ano, foram arrecadados de impostos 180
milhões de reais. O imposto de renda à pessoa jurídica, que alguns ainda estão sofrendo a mordida que levaram recentemente, somou em torno de 3,5 bilhões de reais. Se você pagou imposto de renda esses dias, você ainda deve estar ardido até essas horas, pela pancada que leva. Na verdade, nós vivemos num país onde a gente paga imposto por tudo, só que a gente não sabe. Tudo tem imposto embutido, imposto e mais imposto. Vivemos uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo. Ainda bem que aqui na igreja a gente tem alguns irmãos que são funcionários da Receita Federal. Aí eu olho para eles e vejo a piedade deles e isso acalma o meu coração, porque senão eu ia ficar muito revoltado sempre que eu vejo o quanto a gente paga de imposto, e principalmente quando você faz um cálculo assim, já parou para pensar o que eu poderia ter feito com esse dinheiro, se eu não tivesse pagado? Aí você fala, podia ter comprado uma TV? Alguns poderiam ter comprado um apartamento novo, de imposto. E aí você fica, aí a revolta vem mais forte ainda quando você percebe que os impostos que todos nós pagamos para fazer a máquina pública funcionar são desviados para bolsos de políticos corruptos. E a gente vê isso até no meio, para você ver como é uma coisa miserável, até no meio da pandemia. Está tudo difícil, tem gente morrendo, mas nós vamos ajudar vocês. E a pessoa pega, recebe o dinheiro, até na hora da morte. Eu me lembro de um irmão nosso, querido, saudoso, que não está aqui entre nós, mas ele costumava usar uma figura do campo, e ele dizia assim, cachorro que, ao invés de pastorar as ovelhas, mata a ovelha, até quando você bate nele, ele continua olhando para a ovelha. Já viram esse ditado? Não é desse jeito que eu falei não, mas é a história, né? Cachorro que come a ovelha, até matando ele morre lá assim, ó, olhando. Não adianta você dizer não faz. Tem gente que é assim, está vendo a miséria, mas ele ainda está vendo ali, eu vou conseguir um dinheiro com isso. Eu vou me aproveitar disso. Meus irmãos, o texto que nós lemos não fala de imposto de renda, mas fala de impostos que existiam nos dias de Jesus. Mas a grande verdade é que o assunto em si não é sobre imposto. E essa frase célebre que nós conhecemos, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, dita aqui pelo nosso Senhor Jesus Cristo, vai muito além do que apenas falar sobre impostos. Na época de Jesus já tinha pessoas, como os zelotes, que queriam se libertar daquele governo opressor. Vamos brigar contra isso e vamos parar de pagar esses impostos. Sempre existiu pessoas tentando se levantar contra os governos, por achar que não deveriam fazer aquilo. E aqui nós temos uma situação cujo propósito não era especificamente... Quando é que Jesus falou isso? Você fala, não, um dia ele estava assim, à beira-mar e ensinou as pessoas a fazerem assim. Não, o contexto é um contexto de cilada. O contexto é exatamente uma maneira de achar uma palavra na boca de Jesus para incriminar ele. Nem tinha fita gravada, não tinha filmagem, não precisava nada. Era só a autoridade ver e acusar para que ele pudesse ser, então, morto. Esse era o contexto, um contexto hostil, de oposição, de gente maligna tentando destruir o nosso Senhor, pegando em alguma palavra. Será que vão conseguir? Aqui é a primeira dessas 3 novas situações que surgiram. Será que ele vai dizer alguma coisa para lhe acusarem? É por isso que ele está sendo morto, é por isso. O que será que nós vamos perceber aqui? Eu gostaria de, antes de prosseguir, lhe dar algumas comparações que nós temos aqui em Mateus com os outros evangelhos sinópticos, porque essa história está bem estruturada aqui, tem pelo menos 4 momentos, né? Tem o primeiro momento que Jesus, depois de fazer eles se autocondenarem, ele sai, aí você fala, pronto, se aquietaram nada, eles saíram para fazer uma reunião, e eles começaram a se articular. Essa reunião não foi assim rapidinha não, eles foram atrás de pessoas até para que pudessem fazer isso. Eles queriam surpreendê-lo em alguma palavra. Eles queriam, segundo Marcos 12, diz assim, queriam apanhá-lo em alguma palavra. No
texto de Lucas 20, que narra essa mesma história, lá diz assim, que os escribas e principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, é que ele dissera aquelas parábolas, mas temiam o povo. Ou seja, as 3 parábolas, eles se autocondenaram, eles sabiam que era contra eles não tinham o que fazer, mas vamos pegar esse Jesus, nós não vamos ficar assim não, ele venceu a gente, vamos arrumar um jeito, o que será que eles vão fazer? E então eles se reúnem, essas autoridades, dessa vez tem outras pessoas juntas, não eram só os judeus, não eram só os fariseus, não eram apenas os escribas, os mestres da lei e os principais sacerdotes. Mateus diz que também eles se juntaram com os herodianos. Olha só como o mal é terrível. E você já deve ter visto isso. Os herodianos é o povo que está ali, são os romanos que estão ali. Eles estão oprimindo, vamos dizer assim, Israel. Então os judeus e eles tinham uma relação amistosa, mas ninguém vive feliz em viver debaixo da opressão do outro. Mas esses que, em um certo sentido, são inimigos, agora tem Jesus ali fora. Então, em vez deles brigarem entre si, agora eles se juntam contra Jesus, né? O inimigo em comum provoca parcerias estranhas. Eu não gosto daquele fulano, mas ele também não gosta daquele, então somos amigos agora. Somos amigos para o mal. Ou seja, juntam forças para o mal. Você já viu isso em algum momento, nos dias atuais, em algum cenário? Porque essas coisas acontecem até hoje. Quando se tem um inimigo em comum, até os que são inimigos fazem parcerias para tentar destruir aquele outro inimigo. Então esse é o primeiro cenário. Eles ali se reúnem, eles se juntam e começam a pensar uma maneira de como deveria ser feito isso. E o que é interessante, a segunda parte do texto, então, dos versos 16 a 17, nos mostram o que eles conseguiram fazer nessa reunião, nesses encontros informais. Olha o que eles conseguiram fazer. Eles convenceram algumas pessoas para que fossem até Jesus dissimuladamente fazer perguntas para ele. E aqui a gente tem o que foi que essas pessoas disseram. Em Lucas tem uma informação a mais aqui do que Mateus, que diz assim, observando Jesus, subornaram emissários que se fingiram de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e autoridade do governador. Observe aqui então, naquela reuniãozinha, havia um propósito maior. Queremos acabar com ele, mas a gente não precisa acabar com a nossa mão, né? A gente pode acabar com a mão do próprio governo. Vamos fazer ele pecar contra o governo. Como é que a gente pode fazer para ele ficar contra Roma, contra César? Como é que a gente pode fazer isso? Então eles aqui ficaram assim, observando. Observe como o inimigo é astuto, ele fica ali observando. Essa expressão do versículo de Lucas, capítulo 20, né? Eles ficaram observando Jesus. Aí sempre vem uma ideia. Pessoas de grandes ideias nem sempre são pessoas do bem. Tem muita gente que tem brilhantes ideias para o mal. São pessoas muito inteligentes para o pecado, né? Calvino diz que essas pessoas se tornam pecadores mais sofisticados, mas essa sabedoria não vai lhes levar para mais perto do céu. Pelo contrário, vai fazer com que eles errem de forma mais elaborada, mais sofisticada, e é o que eles fazem aqui. Então, o momento agora daquela reunião, eles montam o discurso. Essas pessoas aqui são neutras, eles parecem que são justos. Junta com o pessoal de Roma, os herodianos, vamos deixar todo mundo junto. E vocês vão conversar com ele. E olha como era o ardil. Chega elogiando, chega contando. Vocês perceberam aí o texto, nessa segunda parte, que eles já chegam chamando Jesus de mestre. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. Olha só, se fosse falando para você uma coisa dessa, né? Imagina eu terminar o sermão e falar, pastor, olha, tu é homem de Deus. Verdadeiramente o Senhor ensina o caminho de Deus. Se você começar a vir essa palavrinha, eu já vou ficar assim desconfiado de você, né? Mas não parece que é só um elogio?
um elogio bom, ninguém, não estão inventando nada sobre Jesus, chamam ele de mestre, diz que ele ensina o caminho de Deus, ensina o caminho de Deus, não de uma ideia estranha, mas segundo, olha como eles dizem, de acordo com a verdade, sem te importar com quem quer que seja, mostrando assim, o Senhor não é uma pessoa que se vende. Até aqui está tudo certo, porque não olha as aparências dos homens. Alguém conseguiu perceber isso? Vocês percebem um resumo da vida de Jesus aqui, nessa fala? Desses homens tidos por justos, segundo Lucas, né? Diz que eles se fingiram de justos para o apanhar. Essas pessoas só falam coisas corretas. Como é que as pessoas são incrédulas, mas conseguem ver tudo o que está acontecendo? És mestre, é da parte de Deus, ensina o caminho de Deus, tudo que o Senhor fala é verdadeiro, o Senhor nunca foi pego em erro, não te importas com quem quer que seja, o Senhor não tem rabo preso que tem medo de qualquer pessoa, pelo contrário, o Senhor é um homem justo e não atenta para a aparência do homem, ou seja, a sua percepção é na essência e não na aparência. Aí você fala, puxa, que descrição perfeita do ministério até aqui, não é? Acho que com tantos elogios já seria suficiente para qualquer um de nós virar assim e dizer, obrigado, obrigado. E se desarmar e achar que aquela pessoa era um amigo. Mas observe a última ardilosa colocação. Dize-nos, o que te parece, Jesus, mestre, homem de Deus, que fala sempre a verdade, que não se importa com ninguém? Fala para a gente aqui, Jesus, o que o senhor acha? É lícito pagar tributo a César ou não? Observe que as perguntas parecem as da CPI da pandemia, né? Aquelas perguntas que a pessoa começa a responder, não, sim ou não? Fez ou não fez? A pessoa não consegue nem responder, e as pessoas forçando ali para que se dê uma resposta na hora. Aqui eles que sim ou não? Observe que essa referência aparece não só em Mateus, mas nos outros evangelhos também dão essa ideia. Em Marcos, ele chega a dizer ainda mais assim, ó, devemos ou não devemos pagar? Para que a pergunta seja bem objetiva. Paga ou não paga? Sim ou não. O que ele disser ali vai ser uma forma deles pegarem uma palavra de Jesus para o condenarem. Então esse aqui é o cenário montado e já aplicado para Jesus. No primeiro momento, eles se reuniram ali para planejar, é o verdadeiro inferno aqui, né? Planejando como fazer. Agora passa um verniz de pureza e mostra isso bonitinho. Jesus, mestre, querido, amado, né? Com aquele jeitinho todo especial. Meu amigo, fique esperto. Quando chega gente assim, com muita palavrinha para o seu lado, você bote o pezinho atrás. Ser desconfiado. Eu já aprendi isso aqui no meio da gauchada, né? Gaúcho é assim por essência, né? Aparece sujeito novo assim... Quem é esse sujeito aí? O cara já fica o pé atrás, né? Isso é uma boa maneira, viu? Mas não fica a vida inteira, não. Depois que já percebeu que não é falso mestre, que não é um destruidor, aí você aproxima. Mas era assim que eles estavam fazendo. Então, agora nós temos o terceiro momento desse texto, os versos 18 a 21, onde nós temos a resposta de Cristo e o seu ensinamento. O que é interessante que Jesus, olha a expressão do verso 18, conhecendo-lhe a malícia. Jesus sabia da malícia, não de um que estava falando, mas de todos que estavam envolvidos com aquilo. Porque Jesus é o Filho de Deus, ele conhece todas as coisas. E como eles mesmos já haviam falado, ele não atenta para a aparência, ele sabe o que vai no coração. E Jesus, então, vendo a malícia, respondeu. No texto de Marcos, diz assim, Marcos 12, 15, mas Jesus, percebendo a hipocrisia, respondeu. Então, aqui ele percebe a malícia, a hipocrisia deles, e em Lucas 20, verso 23, diz assim, mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, algo ardiloso, você já ouviu essa expressão bem própria do Satanás, né? Ardiloso, aquele que coloca ciladas, que bota alguma coisa errada na sua frente para você cair. Jesus percebeu o ardil daquelas pessoas. E então Jesus
conhecendo-lhes, respondeu: por que vocês me experimentais, hipócritas? Por que vocês estão me testando? E não era um teste assim, vou passar por uma prova para que você cresça. Não, eles queriam pegar Jesus, destruir Jesus. Mas Jesus é o mestre das palavras, ele é a palavra encarnada. Quem que vai pegar ele em alguma falta? Ele nunca pecou, não há erro nele. Então Jesus, de maneira sábia, gloriosa, ele fala: me deem aí uma moeda de tributo. E chegaram a ele um denário, que tinha lá a efígie, um desenho ali do César. Então ele pega aquela moeda e pergunta: de quem é isso aqui? Do que está escrito aqui? De quem é isso aqui? Todo mundo, a uma só voz, todo mundo sabia responder: de César. Então vem a resposta, a profunda resposta de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa foi a resposta do nosso Senhor diante da tentativa arrogante, hipócrita, ardilosa daqueles homens comprados para encontrar erros em Jesus, mas não conseguiram. E o verso 22 conclui dizendo: ouvindo isso, se admiraram e deixando, foram-se. Eles não se admiraram e converteram, viu? Eles se admiraram assim: meu Deus, como é que a gente tenta pegar, quando ele está achando que vai, não consegue. O que a gente tem que fazer agora? Baixar a orelha e ir embora. Vamos embora. No texto de Marcos diz que eles se admiraram, e no verso 26 de Lucas 20 nos diz que, admirados da sua resposta, calaram-se. A boca calada deles não vai durar muito tempo. Nós vamos ver ainda mais outras duas situações que eles vão tentar pegar Jesus de novo, mas não serão bem-sucedidos. Pois bem, meus irmãos, hoje nós estamos, durante todo o culto, aprendendo sobre como agir prudentemente contra os ardis do inimigo. E aqui agora eu queria trazer, então, algumas aplicações práticas, seguindo a própria estrutura do texto. Os versos 15 e 16 fala desse planejamento do mal, versos 16 e 17 da ardilosa cilada que eles estavam querendo colocar Jesus, versos 18 a 21 nós temos uma resposta profunda do mestre, e finalmente todos concluem, os evangelistas concluem falando da admiração daquelas pessoas. 4 lições eu queria tirar então desse texto, aplicações práticas para a nossa vida. Da parte inicial, versos 15 e 16, que falam desse planejamento maligno, essa reunião subornando pessoas para conseguir levar isso lá, nos traz uma lição importante para a nossa vida. Tenha consciência de que existem forças conspirando contra nós. Aplica isso mais diretamente para você, meu irmão. Tenha plena certeza que nesse exato momento, não é daqui a 1 ano ou 2, nesse exato momento, forças do mal conspiram contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua igreja, contra tudo que se chama bom. Você tem consciência disso? Que existem forças conspirando contra nós? O apóstolo Paulo chega a dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando você vê pessoas se levantando contra você, saiba que essa conspiração começou um pouquinho antes. Ali são só os fantoches. Quem está por trás desse mal mesmo, intentando contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus, é Satanás. No livro do Apocalipse nos diz que o diabo desceu até vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E por ele saber que tem pouco tempo, ele se utiliza de todos os momentos. Ele não descansa, ele não tira férias, mas ele quer pertinazmente enfraquecer os crentes, fazer com que você viva um cristianismo bem ralinho, assim, nominal, melhor ainda, ele lhe deixa em paz. Se você for daqueles crentes assim, meia boca, aquele que só fala do canto da boca, que é crente, esse ele fala: ótimo, não te persigo, continua assim que não te acontece nada. E ele vai, porque já é dele mesmo, já está dominado ali. E ele vai então o tempo inteiro procurando destruir a vida do povo de Deus. Você precisa ter consciência disso.
Ao olhar para a vida e o ministério de Jesus, e as tantas vezes que o diabo se levanta tentando destruí-lo, nós precisamos ter consciência, nesse exato momento, que existem forças conspirando contra nós. Mas eu digo isso não para você ficar com medo, eu digo isso para você ficar alerta, para você ficar atento. E nem estou dizendo isso aqui para você amarrar o diabo onde quer que ele seja, porque nós sabemos que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. O apóstolo João fala isso na sua primeira carta, no capítulo 5. Que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, mas ele vai procurar, de toda maneira, destruir a vida dos filhos de Deus. Você tem consciência disso? Como você tem reagido diante das conspirações contrárias à sua vida? As tentativas de destruir tua vida, tua espiritualidade, a tua família, o teu lar, teus filhos, a vida dos teus pais. Você tem percebido essas coisas? Estejamos alerta, irmãos. Tenha consciência nesse exato momento. Segundo, desconfie daqueles que se aproximam de você com aparência de luz. Seja desconfiado. Jesus Cristo, quando viu aqueles homens, Jesus conhecia o que estava no coração deles. Se fosse um de nós, talvez fosse bem mais difícil. Tem pessoas que se apresentam disfarçadas. A Bíblia diz que o próprio Satanás se transfigura como um anjo de luz, para enganar, se possível, até os mesmos eleitos. Então não ache que é pouca coisa não, desconfie. Pessoas que estão se aproximando de você, lhe elogiando muito, qual a intenção? Olha, eu poderia dar vários exemplos aqui de situações complicadas, mas gostaria de dar pelo menos uma ou duas aqui. Imagine uma família que chegou a se desfazer, porque às vezes o casal está vivendo tão bem, e uma pessoa se aproximou da esposa, daquele casal ali, da mulher, e fizeram uma bela amizade, e começou a trazer aquela pessoa mais perto de casa. Ela é uma pessoa tão boa de se lidar, achando que era uma amizade verdadeira, quando na verdade aquela mulher tinha decisão no seu coração de roubar o marido da outra. E se aproximava e fez todo o cuidado para que assim o fizesse. Ou vocês esqueceram daquela senhora que, coitada daquela senhora que morreu aqui próximo de nós, grávida. Uma pessoa que fez amizade com ela para poder roubar o filho. Matou a mulher, abriu a barriga, arrancou o filho de dentro e foi para o hospital. Como pode uma coisa dessa? Como é que ela não desconfiou? Porque ela estava achando que era amizade. A nossa carência de elogio, a carência do mundo atual, de alguém que diga uma palavra para você se sentir bem, ou que você fica mal quando alguém te diz alguma coisa, faz com que muitas pessoas ajam de maneira errada e caiam nas ciladas que são colocadas por aí. Nossa suficiência está em Cristo. Você não precisa de elogio dos outros para você se sentir ou saber o que está fazendo. E você nem deve guiar sua vida pelo que está todo mundo lhe louvando, pelo que você faz. Às vezes você está errado. Você tem que guiar sua vida pela palavra, pela escritura. Então desconfie das pessoas que se aproximam de você, com discursos bonitos, às vezes lhe elogiando, mas fique esperto. Por que eu digo desconfie? Não é que toda vez vai ser assim, viu? Daqui a pouco, qualquer pessoa que lhe fala assim, né? O Galdino estava cantando aqui, tocando com o André. Foi tão bonito vocês hoje cantando aquele hino, achei tão bonito. Não é de tudo, não. Não estou dizendo que toda vez que alguém elogiar é com segundas intenções. O que eu quero dizer é que nós precisamos desconfiar. Nesse sentido, o escritor aos Hebreus exorta na carta que ele escreve, dizendo: vocês já deveriam ser mestres, dado o tempo que vocês têm na fé. Mas preciso que, de novo, fique falando os fundamentos ali. Vocês não podem comer alimento sólido, mas só leite, como se fossem bebês na fé. O alimento sólido é para aqueles que têm as suas faculdades mentais bem exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É nesse sentido que eu estou falando. Desconfie das situações, observe. Nem tudo que está brilhando, parecendo que é verdade, de fato é. Às vezes a gente é enganado. E quantos de vocês não já foram enganados? O engano religioso, tão comum hoje em dia, que leva a pessoa, às vezes, a abandonar o reto caminho do Senhor por
outras coisas não fundamentadas nas Escrituras. E a pessoa olha assim, mas isso é a verdade, e vai atrás como um bobo, dominado. Nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Precisamos desconfiar das coisas que nos são apresentadas, os argumentos que nos são trazidos. Às vezes são tão bem formulados que às vezes a gente acredita e cai. Desconfie. Peça a Deus que lhe dê graça. E uma coisa que nós temos, duas coisas que nós temos, uma pequena e outra maior. A pequena é assim, você tem líderes na sua igreja para te ajudar quando você estiver em dúvida. Quando você, será que isso não é de Deus? Será que não é? Imagina uma pessoa que estava caminhando no nosso meio, vivendo aqui em humildade e servidão, fala, pastor, tal, Deus está me chamando para abrir uma outra igreja, que vai ser assim, assim, assim. Eu falei, como é que é essa história? Já vivi várias vezes essa realidade, a pessoa rompe com a verdade, achando que está fazendo algo para Deus, enganado, desconfie dessas coisas. Como que eu posso ser ajudado nesse sentido? Procure as pessoas que têm conhecimento da Escritura, se aconselhe com eles. Está na dúvida se deve fazer algo ou não? Se aconselhe com quem conhece Bíblia, se aconselhe com seus presbíteros, seus pastores, com os homens maduros, as mulheres maduras da igreja. Agora a lei diz, isso aqui é o ajuda pequena. A ajuda mais forte é que aquele que é crente mesmo em Jesus, ele tem o Espírito Santo de Deus que habita nele. E se o Espírito Santo habita o nosso coração, o mesmo Espírito que inspirou a palavra, esse Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e nos conduz à verdade. Uma vida de submissão a Deus fará com que alguma coisa aconteça. Alguém vai aparecer para abrir teus olhos na hora que você, porventura, estiver caindo no engodo de quem quer que seja, porque isso aconteceu com o Filho de Deus, não vai acontecer com você? Odiaram a Jesus, vão odiar vocês. Perseguiram Jesus, vão perseguir vocês. Mas aqueles que estiverem firmados em Cristo Jesus não precisam temer mal algum, porque Deus os sustentará. Terceira lição que eu gostaria de trazer para vocês, nessa mesma linha, é que, baseado na resposta que Cristo traz para aqueles homens, onde ele pega o tributo e diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós aprendemos que devemos respeitar e nos sujeitar às autoridades, sem jamais esquecer das nossas obrigações para com Deus. A resposta de Cristo foi muito profunda. Ela foi mais do que apenas paga ou não paga. Quem quer pegar Jesus, recebe a teologia pesada e boa para aplicar o coração. Olha a verdade revelada aqui. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui o Senhor, na sua sabedoria celestial, ele estabelece de forma que vai ser inclusive desenvolvida depois pelos apóstolos Pedro e Paulo, nas suas cartas, a clara relação existente entre igreja e Estado. Não é porque nós vivemos nesse mundo onde existe corrupção, onde existe coisas assim, que nós vamos deixar de atuar nesse mundo. Vamos agora nos rebelar contra toda autoridade, só Jesus é o nosso líder, eu só me submeto a ele. Não, a Bíblia diz, sujeite-se. Paulo disse isso em meio a perseguições, o Império Romano do jeito que era, e ele disse, sujeite a todas as autoridades, porque não existe autoridade que não provenha de Deus. E eles trazem a espada é com a razão. Se você não fez nada de errado, você não precisa temer a espada. Pedro, nós lemos inclusive hoje aqui, Pedro disse que a gente deve se sujeitar a toda a instituição que Deus colocou ali. E encerra ainda dizendo, honrai o rei, honrai essas pessoas. Então, nós vivemos, os governos sempre vão existir, seja como no nosso aqui, se a gente estivesse vivendo em outro contexto, estivesse falando num outro modelo, por exemplo, monárquico, tem um rei, pois é, se submeta ao rei, se sujeite. Mas o imposto é pesado demais, se sujeite ao rei. Porque você é diferente agora do resto da nação? Você é um ET, por acaso? Todo mundo sofre isso aí, você vai sofrer também. Existem caminhos lícitos para tentar resolver isso aí. Ah, mas eu acho que é difícil. Então, continua estudando, aprende, cresce, para lá na frente, quem sabe, você fazer parte daqueles que vão mudar a história do país. É por isso que eu espero que vocês estudem, botem seus filhos para estudar, para que no futuro a gente possa ter o próximo ministro da Justiça presbiteriano aqui de Canoas. Já pensou?
presbítero Daniel era para ser prefeito, né? Não sei se ainda não vai ser o dia aí. Era o sonho de infância. Eu não sei se daqui não vão sair pessoas que foram bem doutrinadas, bem ensinadas e que vão poder estar em posições para mudar muita coisa. Esse é o caminho. E não com destruição, com morticínio. Nós não devemos agir assim. Nem na época da Reforma, onde você via a ira do catolicismo contra os protestantes, e muitas vezes surgindo grupos como os grupos iconoclastas que entravam nos templos para derrubar e quebrar as imagens. Você via os líderes da igreja dizendo: não façam isso, não é isso que a gente está fazendo. Não é dessa maneira que a gente procede. A gente acha que eles estão errados e vamos agir na mesma moeda. Não é esse o caminho do cristianismo. Agora aprenda a respeitar as autoridades sem esquecer de suas obrigações para com Deus. O ensino bíblico trazido por Jesus é esse. Paulo desenvolve isso, Pedro desenvolve isso. Mas os mesmos não se sujeitaram àquilo que era contrário às Escrituras. A minha mente está submissa à palavra de Deus. E se aquilo que me está sendo imposto me levará a pecar contra Deus, então eu prefiro morrer do que fazer isso. E aí você tem a história de tantos homens e mulheres de Deus que mantiveram-se firmes. Importa obedecer a Deus do que a homens, mas isso aqui foi num contexto onde ultrapassou o limite de cada um. Antes de ultrapassar o limite, respeite as autoridades, se sujeite às autoridades, como nós fazemos todo domingo aqui na igreja. Ore pelas autoridades que existem, sejam elas boas ou não, sejam eles crentes ou não, ore por todos eles, porque foi Deus quem botou eles lá. Agora, se chegar no momento que começa a apertar o povo, de maneira que eles vão ter que sacrificar sua fé, aí nessa hora é a hora que eles rompem e dizem: importa obedecer a Deus. As nossas obrigações para com Deus não podem ser deixadas de lado. A pandemia pode controlar para evitar aglomeração, mas não pode proibir a gente se reunir. E se reunir para cultuar a Deus, se virar crime, então nós vamos ser criminosos. Nós não vamos deixar de fazer aquilo que Deus estabelece em sua palavra. Entendemos, por exemplo, em meio a uma pandemia, evitemos aglomerações, tranquilo. Em vez de fazer um culto, a gente estava fazendo 6. Não tem problema, até produz mais material, fica tudo no YouTube aí, 6 pregações em vez de uma só, né? E um monte de gente pode servir também. Essas coisas a gente entende. Agora, chegar ao limite de fazer com que a gente peque contra Deus sem perceber, aí onde está o nosso alerta. Precisamos lembrar de nossas obrigações para com Deus. Respeite e se sujeite a todas as autoridades, mas jamais esqueça suas obrigações para com Deus. Não devemos deixar nada de lado. Já que eu comecei falando de imposto, até falar de uma coisa: o dízimo e oferta não é imposto não, viu? Mas é uma maneira dos crentes, muitas vezes, revelarem seu amor e temor a Deus. E dizer assim: Deus, o Senhor me deu tudo o que eu tenho, então eu vou te devolver. Agora, pessoas mais mesquinhas vão olhar assim: já paguei tanto de imposto, ainda tem que pagar na igreja. Você não vai pagar nada, meu filho. A salvação é de graça. Agora, aqueles que já percebem: eu pago tanta coisa que não leva a nada, como eu não vou investir no reino de Deus, que pode salvar vidas? Como eu não vou investir na obra missionária, que faz com que o evangelho chegue a outros lugares que eu não conseguirei ir? Então, a gente deve tomar esse cuidado, porque eu já vi gente comparando dízimo como se fosse um imposto desses cruéis, tipo a mordida do leão, que arranca um pedaço nosso e fica ardendo. Quem entrega dízimo assim, lamentando, oferta dessa maneira, é melhor não fazer. Faça-o de todo o seu coração. Faça-o como expressão de gratidão. Dai a Deus o que é de Deus. E aquilo que Ele prescreveu em sua palavra, não omita. Viva de acordo com aquilo que Ele estabelece. Deus espera isso dos seus filhos pactuais. Por último, irmãos, última aplicação prática dessa história, pelo final que parece, né? O texto: ouvindo isso, admiraram-se, deixaram e foram-se. E o texto de Lucas ainda diz que se calaram. Bem, até quando? Daqui a pouco eles vão falar de novo. Próximo domingo nós vamos ver a próxima tentativa deles aqui. Eu queria que você aprendesse que precisa estar preparado para os próximos golpes.
Satanás deixou Jesus até momento oportuno. Você hoje pode ser alvo de um ardiloso plano maligno, aí quando você consegue descobrir, não cai e supera, não fique achando que agora o resto da sua vida não vai acontecer mais. Às vezes eles se calam, às vezes eles se admiram, as pessoas que estão ao nosso redor nos deixam, mas daqui a pouco vem outras maneiras de tentar nos enfraquecer e nos destruir. Esteja preparado para isso. Usando a linguagem do apóstolo Paulo, o dia mau pode vir a qualquer um de nós, e ele não tem 24 horas. É um período onde Satanás e seus anjos vêm com toda a força tentando nos destruir. Depois de um período, o Senhor nos livra daquilo. Revestidos com a armadura de Deus, vamos resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. É o que o apóstolo Paulo diz. Mas até quando? Aí você vê Satanás deixa, daqui a pouco ele volta de novo. Satanás tentou e apareceu em momentos distintos tentando destruir a vida de Jesus. Conseguiu aqui? Não consegue. Tenta aqui. Ele está sempre assim, toda hora vai lá e para ver se tem uma brecha. Desde quando ele era criança. Vamos matar a criança. Não conseguiu, leva para ali. Agora que está vindo, vamos tentar outra forma. O tempo inteiro tentando destruí-lo. Você também esteja preparado. Satanás vai procurar outras maneiras para nos destruir. Meus irmãos, aprendamos com nosso Senhor Jesus Cristo, não apenas a pagar tributo a César, é muito mais do que isso a passagem. Por isso que eu digo que a resposta é mais profunda. Aprendamos a agir com prudência contra as ardilosas ciladas do inimigo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.